Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Você prefere debate ou diálogo? Bom, vamos primeiro entender o que é um debate. Debate são sempre pessoas mal resolvidas. A etimologia da palavra debate é a ideia de confronto, de embate entre duas partes. A proposta inicial de um debate é quando eu, não conhecendo eu mesmo, ignorando os princípios básicos de Sun Tzu, de Sócrates, por exemplo, filósofo grego, conhece-te a ti mesmo, ignorando esses princípios básicos de maturidade, de inteligência emocional, espiritual e etc., eu entro num ponto de vista em um combate entre ideias, simplesmente para convencer o outro. Porque é convencendo o outro que eu convenço a mim mesmo. Ou seja, em um debate você consegue fazer mais uma análise da estrutura de personalidade de um sujeito do que propriamente o conteúdo ele tem a dizer que vai contribuir alguma coisa para a gente ou para a sociedade em geral. Por isso, o debate sempre tende a ser fraco com relação ao conteúdo, mas sempre tende a ser incisivo com relação à narrativa, à oratória. Na verdade, o debate ele apela para a oratória. Ele apela para a oratória, para técnicas de oratória verbal, não verbal, técnicas de comunicação. Porque, como eu disse, o debate é fraco em ideias, mas extremamente rico em técnicas de manipulação. O debate, a proposta inicial é de que você escute o menos possível e fale o máximo possível. E a ideia final de um debate é sempre suplantação de ideias, que a sua ideia seja convincente à ideia do outro. É como se fosse um debate, um ringue de MMA ou de qualquer outra luta. Sempre tem que haver apenas um vencedor. Tem que ter um vencedor lá. Né? É inadmissível um empate técnico, tem que ter um vencedor, um sobre o outro. E isso nunca é enriquecedor, porque na verdade em um debate nós conseguimos mais fazer uma análise da estrutura de personalidade dos sujeitos do que propriamente do seu conteúdo rico a contribuir comigo, com você ou com a sociedade em geral. Por isso, o debate tende a ser sempre fraco. Agora, um diálogo não. Um diálogo, ele parte do ponto de vista que precisa ter duas ou mais pessoas maduras emocionalmente, com inteligência emocional um pouco mais elevada, porque a ideia principal de um diálogo é de que não há necessidade de convencimento. Se outrora num debate a premissa inicial é de que você tem que escutar menos possível e falar mais ainda, o máximo possível, em um diálogo não. A premissa inicial é ouvir mais ainda o outro. Porque no meio do campo é onde você aprende um pouco mais com o sujeito. Portanto, a premissa básica do inicial e básica de um diálogo é ouvir o outro. E a premissa final, a reta final, o objetivo final de um diálogo é o aprendizado com o outro. Enquanto no debate, a meta final é o convencimento de um sobre o outro. Em um diálogo não há necessidade de confronto, há necessidade de aprendizado, troca de ideias. Troca de ideias porque primeiro eu já estou resolvido com os meus princípios, já estou resolvido com a minha espiritualidade, já estou resolvido com a minha masculinidade, com a minha feminilidade, etc. Já estou resolvido com a minha essência humana, com os meus princípios, os meus valores, com a minha ética, com a minha moral. Já estou resolvido comigo mesmo, me conheço. Portanto, eu não preciso suplantar e convencer você porque eu já me convenci de quem eu sou. Por isso eu não preciso simplesmente convencer você das minhas ideias, mas eu quero aprender as suas ideias, eu quero aprender sobre o ponto de vista que você tem sobre um fenômeno X ou Y. Como diria Leonardo Boff, teólogo brasileiro, todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que significa? Significa que um mesmo fenômeno, eu vendo ele de um ponto de vista, eu tenho que levar em consideração questões culturais, temporais, geográficas e etc. Por isso, o mesmo fenômeno eu posso ver de uma forma, mas posso aprender com uma outra pessoa que vê o mesmo fenômeno de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. E esse fenômeno, como ele vê, pode enriquecer a minha opinião, o meu conceito sobre determinada situação ou fato. Por isso, o diálogo requer pessoas maduras. O diálogo requer pessoas que estão dispostas a aprender e não convencer. O diálogo não é embate, é ouvir. Se no debate você tem que falar o máximo possível e ouvir menos ainda, no diálogo, não. Você tem que ouvir o máximo possível e falar o menos possível. Diálogo é maturidade. Debate é uma pessoa mal resolvida na sua personalidade, com o seu ser. Porque eu só me convenço quando eu convenço você. E no diálogo, não. Diálogo são pessoas maduras que já se convenceram, já se conhecem e estão dispostas cada vez mais a aprender. A aprender sobre coisas na vida, sobre fenômenos, sobre conceitos e etc, etc. Bom, a minha dica principal é que se você em algum momento se ver em um debate, ninguém é perfeito, evidentemente,
Fuja de debates, porque debate não enriquece, só empobrece. O que enriquece a sua alma, a minha vida e a sua vida são diálogos. Diálogos maduros com pessoas maduras. Que a gente tenha mais diálogo, que a gente saiba mais respeitar o outro. Porque no debate a ideia é confronto, no diálogo a ideia é aprendizado. Diálogo requer respeito, relacionamento pessoal, liderança, maturidade e inteligência intrapessoal e interpessoal também. Que sejamos mais adeptos a diálogos, cada vez menos adeptos ao debate, porque o debate não nos ensina, o debate só nos convence, e convencimento não é aprendizado. Um beijo no seu coração, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e até a próxima.